Tem coisa que a gente tenta esquecer, mas o universo parece ter um senso de humor bem cruel. O convite da formatura chegou numa terça-feira nublada, daquelas que já amanhecem pesadas. Tinha uma pilha de cartas em cima da mesa da sala. Propaganda de loja, cobrança, e no meio delas, um envelope creme com meu nome escrito em dourado. Aquela letra de gráfica, chique, parecia debochar da minha existência. Minha mãe foi quem abriu. Nem me chamou. Só rasgou a borda do envelope com o cabo da faca que tinha acabado de usar para cortar maçã. Lembro disso porque tinha um pedacinho de casca grudado na ponta da lâmina. Ela leu em silêncio, deu um sorrisinho de canto e jogou em cima da mesa. Tá aí. Parece que vai se formar mesmo. Como se fosse um milagre. Como se eu tivesse trapaceado o sistema e passado na base da sorte. Naquele momento eu senti um negócio no peito, como uma mistura de raiva e vergonha. Tipo, caramba, nem isso ela consegue celebrar? Peguei o convite, sentei no sofá e fiquei olhando pro papel. Era bonito. Convidamos para a cerimônia de formatura dos concluintes do ensino médio, e blá blá blá. Comecei a imaginar como seria. A turma toda no palco, luzes, fotos, os pais tirando 1000 fotos orgulhosos. Mas aí lembrei de quem eu era naquela escola. Aquela menina esquisita, tímida, que ninguém chamava pra nada. A que usava o mesmo tênis há 3 anos porque não podia comprar outro. A que ria quando não entendia a piada, só pra fingir que fazia parte. Lembro de ter respirado fundo e perguntado: Mãe, você vai? Ela nem levantou os olhos do celular. Ah, não sei ainda. Tô vendo com teu pai. E esse negócio de roupa, tem que comprar vestido? Eu queria dizer que sim, que era importante, que eu sonhava com esse dia desde o primeiro ano. Mas calei. Meu pai entrou na sala na hora, ajeitando o cinto, e lançou aquele olhar de quem tá por fora de tudo. Que foi? Convite da formatura, pai. Ah, já? E foi isso. Sem abraço, sem parabéns. Eles voltaram pras rotinas como se nada tivesse acontecido. E eu ali, com um papel nas mãos e um vazio gigante dentro do peito. Subi pro meu quarto e joguei o convite na gaveta. Fiquei ali olhando pro teto, tentando não chorar. Mas foi inútil. A lágrima veio antes mesmo de eu conseguir desviar o pensamento. Dias depois, as meninas da sala começaram a comentar sobre os vestidos. Era grupo no WhatsApp, fotos no Pinterest, gente agendando prova de maquiagem, cabelo. A Jéssica, que sempre foi a popular da sala, passou por mim no corredor e soltou. E aí, já escolheu seu look, bela adormecida? Com aquele tom ácido que ela usava para disfarçar o veneno. Algumas meninas riram, outras fingiram que não ouviram. Eu só queria desaparecer. Naquela noite, tive uma discussão feia com minha irmã. Ela 2 anos mais nova, mas parecia mais velha em tudo. Jeito, confiança, aparência. Ela estava experimentando um vestido novo e perguntou se eu queria experimentar o dela do ano anterior, para economizar. E ainda completou. Combina contigo, é mais discreto. Você fica melhor assim, né? Apagada. Aquilo me destruiu. Não pelo vestido em si, mas pelo jeito como ela falou, como se eu tivesse obrigação de ser invisível. Saí do quarto, bati a porta e chorei até dormir. No outro dia, minha mãe reclamou que eu tava de drama e que ninguém tem dinheiro sobrando para esses luxos todos. Então eu fui com a grana do meu estágio e comprei um vestido simples, azul escuro, em uma lojinha do centro. A moça que me atendeu foi um amor. Disse que ficou bonito, que combinava com meu tom de pele. Eu quase chorei ali mesmo. Não era o vestido dos sonhos, mas era meu. Minha escolha. No dia da formatura, me arrumei sozinha no banheiro. Cabelo preso num coque mal feito, maquiagem que aprendi no YouTube. Desci as escadas e ninguém me olhou 2 vezes. Minha mãe deu uma checada rápida e falou: Não vai passar muito blush? Meu pai só grunhiu. Minha irmã, sentada no sofá, me olhou de cima a baixo e riu baixinho. Eu quis gritar, quis perguntar o que tanto incomodava nela, em mim. Mas respirei fundo e saí de casa sem dizer nada. Cheguei no salão com o coração disparado. Todo mundo lindo, rindo, tirando fotos. Fiquei num canto esperando me chamarem no palco. Quando anunciaram meu nome, andei rápido, cabeça baixa. Alguém gritou lá do fundo: Eita! Lá vem a feia da formatura! Risos. E silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir meu coração quebrando. Eu peguei o diploma com as mãos tremendo. Nem olhei para a plateia. Queria sair correndo. Voltei pro meu lugar e fiquei ali, imóvel,
tentando segurar as lágrimas. A professora de português passou por mim e tocou de leve no meu ombro. Só isso. Um toque, mas naquele momento foi como um abraço. Quando acabou, todo mundo foi tirar fotos com a família. Eu fiquei perto da porta, sozinha. Minha família tinha ido embora antes do final. Nem esperaram, nem uma foto, nem um parabéns. Na volta para casa, sentei no ônibus lotado, com o vestido amassado e o rosto borrado. Fui olhando pela janela, revivendo cada segundo da noite. E só conseguia pensar: se é assim que começa a vida adulta, então talvez eu não esteja pronta. Mas mesmo assim, segui. Porque às vezes a gente aprende a andar com o coração em pedaços. Depois daquela noite, algo dentro de mim morreu. Não sei bem o quê. Talvez fosse só a última fagulha de esperança que ainda teimava em acreditar que algum dia eu seria suficiente para eles. Eu passei as semanas seguintes num modo automático. Escola, casa, estágio. Evitava qualquer assunto que envolvesse formatura. E, principalmente, evitava minha família. A decisão de ir embora não foi heróica. Foi uma fuga. Um instinto de sobrevivência. Eu lembro exatamente do dia em que escolhi partir. Um domingo abafado, minha mãe reclamando do calor, meu pai resmungando por causa do jogo do Flamengo, e minha irmã, ela com o rosto colado no espelho, fazendo maquiagem, e falando que ia sair com um novo namorado. Me olhou de canto de olho e disse: "Você podia sair um pouco, né? Tá sempre com essa cara de velório." E riu. A gargalhada dela cortou o ar da sala. Me levantei, fui pro quarto, fechei a porta e comecei a fazer as malas. Sem drama, sem choro. Só um silêncio pesado que me acompanhava fazia anos. Fui morar na capital, sozinha, com uma mochila nas costas e R$ 312 no bolso. Peguei carona com um colega da escola que ia pra lá fazer cursinho. Dormi os primeiros dias na república de uma amiga da internet. Foi ela quem me ajudou a encontrar um quartinho minúsculo, perto da faculdade pública, onde eu me matriculei depois de passar no SISU. Letras. A ironia da vida é que eu fui estudar palavras. Logo eu, que passei a vida sem conseguir dizer nada para minha família. Não foi fácil. Teve dia em que eu almocei arroz com margarina. Dia em que lavei roupa na mão porque não tinha dinheiro para lavanderia. Chorei muito no banheiro da biblioteca, engolindo o choro para não incomodar ninguém. Mas pela primeira vez eu era livre. E isso valia cada dificuldade. Lembro de um dia específico. Eu estava na fila do RU, restaurante universitário, segurando a bandeja, quando um cara atrás de mim soltou: "Ei, gostei do seu cabelo. É natural?" Era o Rafael. A primeira pessoa que me olhou sem julgamento, sem ironia. A gente virou amigo. Depois, muito mais que isso. Ele dizia que eu parecia um livro que ninguém teve paciência de ler até o fim. Aquilo me marcou. Foi com ele que aprendi a me ver com outros olhos. Fiz amigos. Poucos, mas verdadeiros. Gente que me ajudou a montar o primeiro currículo. Que me emprestou cobertor no inverno. Que me ensinou que família pode ser escolhida, sim. E que não tem problema cortar laços que só apertam e machucam. O tempo passou voando. 5 anos, depois 7. E quando vi, já fazia quase 10 anos que eu não voltava para minha cidade. Nem nas festas, nem nos aniversários. Minhas visitas foram se tornando ausências. E as ausências, silêncio. E o silêncio virou costume. Mas é claro que o destino não ia me deixar em paz. Numa quarta-feira à noite, chovendo, eu estava preparando miojo e assistindo uma série boba, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha irmã. Sim, ela mesma, depois de anos sem dizer uma palavra sequer. "Oi, espero que esteja bem. Só queria avisar que vou me casar, em junho. Mãe mandou te convidar. Vai ser na chácara do tio Fernando. Beijo." Simples assim. Como se a gente tivesse se falado ontem. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu ainda fosse parte daquele universo que me chutou pra fora. Eu reli a mensagem umas 10 vezes. Meu coração batendo forte, não de emoção, mas de raiva, de mágoa. E ao mesmo tempo, uma parte de mim queria ir. Não pela minha irmã, mas por mim. Pra encarar tudo de frente. Pra mostrar, nem que fosse em silêncio, que eu sobrevivi. Nos dias seguintes, fiquei com isso martelando na cabeça. Liguei pro Rafael. A gente ainda mantinha contato, mesmo depois de termos seguido caminhos diferentes. E perguntei o que ele achava. Vai. Enfrenta isso. Fecha esse ciclo. Mesmo que seja só pra olhar nos olhos deles e ver que você não precisa mais da aprovação de ninguém. As palavras dele me tocaram.
Passei os dias seguintes fazendo listas mentais do que levar, do que vestir. Me preparei como se fosse para uma guerra. E, de certa forma, era. No fundo, eu sabia que esse reencontro não seria fácil, mas precisava acontecer. Porque algumas feridas só cicatrizam quando a gente tem coragem de encará-las de frente. O que eu não sabia ainda é que aquele casamento ia virar de cabeça para baixo tudo o que eu pensava sobre mim, sobre eles, e sobre o passado que eu achava que já tinha enterrado. Acordei com o coração acelerado. O sol mal tinha nascido e eu já estava com aquele nó na garganta, como se o dia me empurrasse para dentro de um pesadelo acordado. Tomei banho demorado, tentando lavar a ansiedade junto com a água. Vesti o vestido que escolhi semanas antes. Nada chamativo, mas elegante. Azul petróleo, de tecido leve, com mangas compridas. Eu queria parecer forte, impecável, intocável. Cheguei na chácara uns minutos antes da cerimônia. Um silêncio constrangedor tomou conta de mim assim que pisei lá. Como se cada canto daquele lugar tivesse memórias adormecidas prontas para me encarar. Me aproximei da entrada, respirei fundo e fui recebida por uma das cerimonialistas com um sorriso educado. Nome, por favor? Isadora. Ela procurou na lista e sorriu de novo, mais frio dessa vez. Fez sinal para um rapaz me acompanhar até uma das mesas mais afastadas, quase no fundo do salão. Eu não era parte da família da noiva. Eu era o erro tolerado. Sentei, observei o movimento. Os convidados chegando, os risos, os abraços exagerados, os perfumes doces demais. Vi meu pai de longe, mais grisalho, mais lento, mas o mesmo olhar vago. Minha mãe ao lado dele, impecável, como sempre, falando com algumas tias. Os dois me viram. Ela congelou por um segundo, fingiu que ajeitava o brinco. Meu pai desviou o olhar. Não teve abraço, nem aceno, só aquele velho silêncio cortante. Isa, é você? A voz veio pelas costas. Virei e dei de cara com a Camila, uma prima distante que eu não via desde a adolescência. Ela me olhou como quem vê um fantasma. Nossa, você tá tão diferente? São os anos, né? Eles mudam a gente. Ela riu, mas logo ficou sem graça. Percebi que ela não sabia o que dizer. Só me deu um tapinha no ombro e saiu rápido, como se tivesse medo de ser vista conversando comigo por muito tempo. Eu me levantei e fui até o bar. Precisava de algo para engolir aquele gosto de ferrugem na boca. Peguei uma taça de espumante e voltei pro meu canto. A cerimônia começou minutos depois. A marcha nupcial tocou e todos se levantaram. Vi minha irmã entrando com o pai no braço. O vestido branco rendado, os cabelos soltos em ondas perfeitas. Sorria como se estivesse num comercial. Ela estava linda, não tem como negar. E de novo, veio aquela pontada no peito. Inveja? Tristeza? Um misto dos dois, talvez. Durante a cerimônia, eu observava tudo em câmera lenta. Os votos, os risos nervosos, os olhares de ternura. E eu ali, sozinha, uma presença desconfortável, como um livro fora da estante certa. Quando o pode beijar a noiva ecoou, uma onda de aplausos preencheu o salão. E eu só queria ir embora. Mas então começou a recepção. E foi aí que tudo realmente desandou. As pessoas começaram a circular, dançar, conversar. Eu continuei na minha mesa, evitando olhares, mas escutando os cochichos. É a irmã da noiva, não é? Aquela que sumiu, lembra? Parece outra pessoa. Sempre foi estranha. Até que ele apareceu. Com licença, você é amiga da família? Era o noivo. Ou melhor, agora marido da minha irmã. Alto, elegante, sorriso gentil, mas com os olhos curiosos de quem não reconhece quem está diante dele. Estendeu a mão com simpatia. Sou o Rafael. Prazer. Apertei a mão dele, firme. Sorri. E respondi. Mais do que você imagina. Ele franziu o senho, confuso. É como assim? A gente se conhece? De certa forma, sim. Você estudou com a Carla? Não. Eu cresci com ela. Ele me olhou, claramente tentando conectar as peças. Olhos, nariz, jeito de falar. Levou alguns segundos, e aí eu vi o estalo nos olhos dele. Espera, você é a irmã dela? Sou. Ele ficou visivelmente constrangido. Sorriu sem graça e disse: Desculpa, é que nunca te vi nas fotos da família. Nem nos jantares, nem...
Eu nunca fui muito apresentável. Soltei essa como quem larga uma faca na mesa. Ele riu, meio nervoso. Não sabia se era piada ou dor disfarçada. Mas eu sabia. Antes que ele dissesse mais alguma coisa, minha irmã apareceu, de braços dados com ele. Me olhou por um segundo, surpresa por me ver ali, falando com ele. Ah, então já se conheceram? Eu encarei os dois. Ela com aquele sorrisinho de plástico. Ele ainda tentando entender como uma irmã podia ser tão invisível. Sim, já nos conhecemos. Muito antes desse casamento. Ela mordeu o lábio inferior, desconfortável. Trocaram olhares. E foi nesse momento que eu percebi. Ela nunca contou sobre mim. Ou se contou, foi em versões distorcidas. Eu era a nota de rodapé, o erro de formatação na história perfeita dela. Vou pegar mais uma bebida, eu disse, e saí antes que as lágrimas me traíssem. Fui pro banheiro. Me tranquei. Sentei na tampa do vaso e fiquei lá, em silêncio, ouvindo minha respiração ofegante. Me olhei no espelho. Os olhos borrados, o batom desfeito. Mas era eu. Inteira. Presente. Naquele instante, algo mudou. Não foi alívio, nem revolta. Foi clareza. Eu não era mais aquela menina da formatura. Eu era a mulher que voltou, que encarou tudo, que ouviu a pergunta do marido da irmã. Você a conhece? E respondeu com tudo o que viveu entalado por anos. Mais do que ele podia imaginar. E talvez mais do que eu mesma conseguia admitir até então. Ficar naquela festa depois daquela conversa com o Rafael foi como andar descalça num campo de cacos de vidro. Cada passo me cortava. Cada sorriso falso doía como soco no estômago. Eu percebia os olhares tortos, os cochichos disfarçados. E o pior, aquele velho sentimento que me acompanhava desde a infância. Eu era o erro no cenário perfeito da família. Me escondi entre as colunas da varanda, observando o salão de longe. A luz quente das lâmpadas penduradas dava um clima mágico. Mas para mim tudo parecia um teatro, e eu nunca fui convidada para esse roteiro. A noiva, minha irmã, era o centro do universo. E eu, mais uma vez, orbitando do lado de fora. Minha mãe me achou ali, sozinha. Por que você tá aqui fora? Perguntou, com aquele tom passivo-agressivo. Olhei para ela. O mesmo rosto impecável, a maquiagem que nunca borrava, o cabelo no lugar, mas os olhos, secos como sempre. Por que você acha? Ela suspirou, cruzou os braços. Achei que você ia vir, dizer um oi. Você chegou como se tivesse vindo só para causar. Eu ri, amargo. Eu cheguei, mãe. Você é que nunca me viu. Ela me encarou por um instante. Eu vi uma pontinha de desconforto, mas ela logo recuou. Orgulho sempre foi o idioma dela. Não é hora para isso, Isadora. Não é hora para nada quando sou eu, né? Nunca é o momento certo de falar das coisas. Nunca fui o tipo que vocês queriam mostrar. Ela respirou fundo, olhou para o salão. A Carla tá feliz. É o dia dela. Sempre foi o dia dela. Todos os dias foram. E eu? Quando foi o meu? Ela não respondeu. Apenas ajeitou a pulseira no braço e saiu sem olhar para trás. Foi como uma cena que já tinha se repetido tantas vezes que meu corpo já sabia como um frio interno, uma vontade de chorar, mas sem lágrimas. Eu estava seca por dentro, porque cansei de regar vazio. Voltei para dentro só quando começaram os discursos. Vi o noivo falando, a voz embargada, agradecendo a família da noiva. Minha mãe chorava. Meu pai batia palmas com emoção. Quando Carla pegou o microfone e agradeceu à família maravilhosa que sempre esteve ao lado dela, me senti invisível de novo. Não era surpresa. Eu já não esperava nada. Só confirmei o que sempre soube. Eu não fazia parte daquele enredo. Depois do discurso, fui ao jardim. E ali, sentado num banco, estava meu pai. Sozinho, olhando para o céu. Posso sentar? Ele não respondeu, mas fez um gesto com a mão. Sentei. O silêncio ficou entre nós por alguns minutos. Faz tempo, né? Ele assentiu. Você tá bem? Agora tô. Por que nunca voltou? Dei uma risada seca. Você realmente quer saber? Ele virou o rosto na minha direção, os olhos marejados. Aquilo me desarmou um pouco. Mas eu precisava dizer. Porque eu fui embora sozinha. Porque ninguém me perguntou se eu tava bem depois daquela maldita formatura. Porque vocês fingiram que eu não existia. E sabe o que mais doeu? Não foi o apelido. Foi o silêncio de vocês. Ele abaixou a cabeça.
os dedos trêmulos mexendo na aliança. Eu não soube lidar, Isa. Não soube mesmo. A gente erra tentando acertar. Vocês erraram escolhendo ignorar. A gente sentia vergonha de como você se afastava. Acredita que era pessoal. E era. Vocês nunca me protegeram. Nunca disseram, ela é nossa filha. Era como se eu fosse um erro que vocês queriam esconder. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, olhando para o chão, talvez ouvindo pela primeira vez de verdade. Levantei. Antes de sair, disse: Você ainda pode tentar, mas não espere que eu volte correndo. Quem espera a vida toda por um abraço aprende a viver sem. Mais tarde, entre um brinde e outro, entrei no camarim onde Carla estava retocando a maquiagem. Me olhou pelo espelho, surpresa. Quer alguma coisa? Vim dizer parabéns. Ela se virou. Obrigada. Silêncio. Você não vai dizer nada? Perguntei. Eu disse, Isa. Obrigada. Suspirei. Você nunca contou sobre mim pro Rafael, né? Ela abaixou o olhar. Achei que não precisava. A gente é tão diferente. Porque você quis assim. Você sempre foi difícil, Isa. Sempre na defensiva, sempre estranha. Porque eu cresci me defendendo de vocês. Ela riu, sem graça. Você se faz de vítima o tempo todo. Eu sou sobrevivente, Carla. Tem diferença. Ficamos ali, em pé, frente a frente. Duas mulheres com a mesma origem, mas histórias completamente diferentes. Ela ajeitou o véu e, num impulso, disse: Você era bonita, sabia? Só não sabiam ver. Quase chorei. Mas não por gratidão. Por raiva. Por pena do tempo perdido. Tarde demais, Carla. Muito tarde. Na última hora da festa, minha mãe me chamou num canto. Isa... Eu... Sinto muito. Pelo quê? Ela hesitou. Por tudo. Fiquei olhando para ela. A primeira vez que ouvi essas palavras saindo da boca dela. Ok. Só ok? É o que tem para hoje. E saí. No dia seguinte, antes de voltar para a capital, fui até o portão da casa onde cresci. Fiquei ali por alguns minutos. A fachada era a mesma, mas eu era outra. Não bati. Não quis. Aquilo não era mais lar. Entrei no táxi com a mala. O motorista perguntou: Visitando a família? Algo assim. E ele sorriu. Enquanto a cidade sumia pelo retrovisor, senti uma lágrima escorrer. Mas não era tristeza. Era leveza. Porque às vezes, a gente precisa voltar não para ficar, mas para entender que pode ir sem carregar mais peso nenhum. De volta à minha cidade grande, à minha casa, ao meu espaço pequeno e sagrado, eu me sentei no sofá e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio ao meu redor não me pareceu solitário. Pareceu meu. Tão meu quanto cada cicatriz que carrego por dentro. A viagem, o casamento, os olhares, as conversas interrompidas. Tudo ainda girava na minha cabeça como um redemoinho. Mas eu não estava mais fugindo dele. Encarar aquele passado cara a cara foi como arrancar uma farpa que viveu anos dentro da carne. Doeu, claro, mas agora eu podia finalmente cicatrizar. Abri meu notebook, comecei a digitar, sem um propósito claro. Era só vontade de escrever, de organizar o caos. E foi ali que percebi. Minha voz não tremia mais. Eu não precisava gritar para ser ouvida, nem me esconder para me proteger. Minha dor tinha virado matéria-prima. E minha história, enfim, era contada por mim. Não pela família, nem pelos colegas da escola, nem pelos que me rotularam. Escrevi sobre a formatura, sobre os risos cruéis, sobre o vestido azul da loja do centro. Escrevi sobre a solidão da rodoviária, sobre o arroz com margarina, sobre os livros que me salvaram quando ninguém mais o fez. E no final, escrevi sobre a mulher que voltou. Não para pedir desculpas, nem para reatar laços, mas para mostrar que existe vida depois do abandono. E mais ainda, que essa vida pode ser bonita, mesmo que tenha começado torta. Comecei um ritual. Toda semana, escrevia uma carta que nunca seria enviada. Uma para minha mãe, uma para o meu pai, uma para minha irmã, uma para mim mesma, adolescente, sentada no chão do banheiro com os olhos inchados. Nessas cartas eu dizia tudo o que calei por anos. Na carta para minha mãe, eu falava do dia em que ela disse que eu exagerava demais, quando chorei por não ser convidada para a festa das colegas. Na do meu pai, mencionei o jeito como ele se ausentava mesmo estando presente. E na da Carla, eu escrevi: Não sou tua rival. Nunca fui. Só queria ser tua irmã.
Era um jeito de colocar as dores pra fora sem precisar de plateia. Ninguém ia me interromper. Ninguém ia minimizar meu sofrimento. Ali, no papel, tudo ganhava peso e forma. E aos poucos, foi perdendo o poder de me machucar. Num desses dias, decidi reler meu diário da adolescência. A letra tremida, os erros de ortografia, os desenhos nos cantos das páginas. Doeu. Muito. Mas me trouxe uma compreensão que até então eu evitava. Eu fui uma garota muito corajosa. Sobreviver àquela casa, àquela escola, àquele espelho, exigia mais força do que qualquer adulto ao meu redor imaginava. Alguns meses depois do casamento, uma prima distante, a mesma que me reconheceu na festa, me chamou para um jantar em São Paulo. Disse que queria me reencontrar, sem as tensões familiares. Aceitei, sem esperar nada, mas fui. Cheguei no restaurante e encontrei não só ela, mas outras 2 pessoas que estudaram comigo no ensino médio. Gente que nunca me deu bola. Gente que me ignorava nos corredores. Me olhavam agora com curiosidade, como quem tenta entender onde me encaixo. A Isa tá incrível, né? Vi seu artigo viralizando no LinkedIn, disse um deles. Você virou escritora? Perguntou outro, impressionado. E ali, naquela mesa cheia de rostos que um dia me causaram vergonha, eu percebi. Eu não precisava mais me provar. Eles viam agora o que antes ignoraram. E não era questão de beleza, de status, de vingança. Era só verdade. Era eu, sem filtro, sem fantasia. Era o que sempre fui, mas que nunca quiseram enxergar. Sorri, brindei com eles, troquei histórias, mas saí dali com uma certeza. Nada daquilo me definia. Nem o sucesso, nem o reconhecimento tardio, nem a nostalgia forçada. O que me definia era a minha capacidade de seguir, mesmo quando ninguém estendia a mão. Numa manhã qualquer, entre um café e uma leitura, me olhei no espelho da sala. E pela primeira vez, me vi inteira. Não só o rosto, o corpo, o cabelo. Me vi por dentro. Vi a garota de vestido azul. Vi a mulher de olhar firme. Vi todas as versões de mim que sobreviveram a cada queda. Toquei o espelho como se tocasse meu próprio rosto. E sussurrei. Tá tudo bem agora. Porque tava. E porque eu aprendi que beleza não tá no reflexo, mas na forma como a gente se reconstrói depois de cada rompimento. Não precisei de uma plateia pra isso. Nem de um pedido coletivo de desculpas. Eu precisei de mim. E me encontrei. Quando decidi transformar minha história num livro, não foi por fama. Foi por cura. Era como costurar com palavras os pedaços que ficaram soltos. Recebi mensagens de gente que passou por coisas parecidas. Gente que foi deixada de lado, chamada de feia, ridicularizada, silenciada. Cada mensagem era como um abraço. E pela primeira vez, eu entendi que a dor que me isolou também podia me conectar com outros. Transformar minha história em voz foi meu maior ato de amor próprio. E, ironicamente, foi assim que descobri meu propósito: ajudar outras mulheres a encontrarem a própria voz. Hoje dou palestras, escrevo crônicas e oriento adolescentes em situação de vulnerabilidade emocional. Não porque sou uma heroína, mas porque entendi o que é crescer sem escuta, e não desejo isso para mais ninguém. De vez em quando, o Rafael me manda mensagem. Ele diz que pensa muito naquela conversa, que aquilo virou um ponto de partida para ele entender melhor a própria esposa. Ela, segundo ele, tá mais calada, mais pensativa. Diz que talvez tenha começado a entender certas coisas. Mas eu não espero redenção, nem aceitação. Eu fiz as pazes com o que não será resolvido. Porque nem toda história precisa de final feliz para ter dignidade. Às vezes, basta que ela tenha verdade. A última mensagem que ele me mandou foi curta. A Carla me contou mais sobre vocês. E agora, sim, entendo quando você disse, mais do que você imagina. Eu só respondi com um ponto final. Porque é isso. Minha história não precisa mais de explicação. Ela vive. Ela pulsa, ela ensina. E principalmente ela segue.